Olha, o que a gente tem para hoje é uma daquelas análises que, assim, parecem ficção científica pura. Totalmente. O material que recebemos amarra astronomia, teorias de vida extraterrestre e, pasme, profecia bíblica de um jeito muito particular. Uhum. O centro de tudo é um objeto misterioso chamado 3 de Atlas, e a passagem dele perto da Terra é tratada não como um evento qualquer, mas como um ponto de virada cósmico, sabe? Exato. Nossa missão aqui é tentar desembrulhar essa história, porque segundo o que a gente leu, de cometa isso aí não tem nada. E é justamente essa mistura que torna tudo tão intrigante. O material pega pontos que parecem vir de mundos assim completamente diferentes e os conecta. Sim. A gente vai passar pela suposta natureza artificial desse 3 de Atlas, uma origem que as fontes dizem ser de bilhões de anos atrás e a conexão direta que eles traçam com o livro do Apocalipse. Que já é um salto enorme. Mas eu acho que o mais importante é mergulhar nas 3 hipóteses que são apresentadas sobre o que a chegada desse objeto realmente significa para o futuro da consciência humana, É quase um teste, né? em escala planetária. Ok, vamos pelo começo então. O que, afinal, é esse objeto? A primeira coisa que salta aos olhos nos documentos é a idade dele. Sim, a idade. A datação que eles apresentam sugere mais de 7 bilhões de anos. Peraí, isso é mais antigo que o nosso Sol, que a própria Terra. Exatamente. Como que algo pode ser mais antigo que o sistema solar que está visitando? Isso já quebra a lógica de ser um cometa do nosso quintal cósmico. Pois é, a narrativa proposta é que ele não é daqui. As fontes afirmam que cientistas rastrearam a trajetória dele por milhões de anos-luz e simplesmente não encontram um ponto de origem. A trilha se perde. Se perde no tempo. E a descrição física é ainda mais estranha. A matemática que é apresentada nos textos indica que ele seria oco e movido por um sistema de propulsão. Oco? Sim, um sistema baseado em reações de matéria e antimatéria. A gente está falando de uma tecnologia que, para nossa ciência, é puramente teórica, né? Coisa de ficção científica mesmo. Então é uma nave? É isso que está sendo dito nas entrelinhas? Que não é uma rocha, mas um artefato? Olha, é mais direto que isso. A origem proposta não é natural. A história que contam é que ele foi criado por uma civilização de vida de plasma de um universo vizinho. Vida de plasma. Há mais de 7 bilhões de anos, quando a vida como a conhecemos nem sonhava em existir. A função dele seria de um batedor, uma espécie de sonda exploradora autônoma. Um batedor. Isso, enviado para semear ou talvez só observar a evolução da vida em universos mais jovens como o nosso. E tem um detalhe que transforma toda essa especulação em algo talvez mais concreto. O objeto não estaria só de passagem, em silêncio. Não mesmo. Um ponto crucial que eles mencionam é que, em 17 de outubro de um ano anterior, ele teria enviado um sinal, uma mensagem. Isso mesmo, um pulso de rádio com uma duração exata de 11,3 segundos, repetido a cada 47 segundos. Nossa, que específico! Muito. O material afirma que vários radiotelescópios ao redor do mundo captaram esse sinal e que ele estaria em processo de decodificação. E aí a coisa muda de figura completamente. Claro. Deixa de ser um objeto passivo, uma anomalia, e passa a ser um agente ativo, um interlocutor. Mas espera aí. Uma mensagem que ainda não foi decodificada. Isso é um ponto-chave. Uhum. Porque uma coisa é detectar um sinal que se repete, que pode ser um pulsar, sei lá, outro fenômeno. Outra coisa completamente diferente é provar que aquilo contém informação. Sim. As fontes dão alguma pista sobre o conteúdo ou por que seria tão difícil de entender? É matemática? É linguagem? O quê? A dificuldade, segundo o que é apresentado, estaria na complexidade e na densidade dos dados. Não seria uma saudação do tipo "Olá, mundo", sabe? Entendi. Seria algo mais parecido com um download massivo de informação, possivelmente contendo a história de sua própria origem e propósito. A decodificação lenta seria intencional, para que a revelação acontecesse em estágios. Mas só a existência do sinal para os grupos que o monitoram já seria a prova definitiva de sua natureza artificial e intencional. Ok. Agora é preciso entender como um objeto astronômico, mesmo sendo uma nave, vira parte de uma profecia bíblica. Essa é a conexão que parece a mais ousada de todas. Como que as fontes fazem essa ponte?
É aqui que a narrativa dá um salto quântico. A chegada do 3 de Atlas é conectada diretamente com as profecias do livro do Apocalipse. Diretamente. Diretamente. Especificamente com o fim de um período simbólico que o texto bíblico descreve como meia hora de silêncio que se fez no céu. Meia hora de silêncio no céu? Isso é bem poético, mas o que significa na prática? Claro, não é literal. A interpretação que é dada nas fontes é que essa meia hora é uma metáfora para um período muito recente da nossa história, e eles são bem específicos. Ah, é? Sim, esse período teria começado com a queda das Torres Gêmeas e englobaria as guerras que se seguiram no Afeganistão, Iraque e mais recentemente na Ucrânia. Opa! Vamos parar aqui um segundo. Isso é uma afirmação de um peso. A fonte está pegando eventos geopolíticos massivos que definiram o século XXI e os reinterpretando como um marcador de tempo numa profecia cósmica. Exatamente. É uma ponte conceitual gigantesca. O material justifica como chegou a essa interpretação tão específica. A justificativa simbólica. O silêncio seria um período em que a humanidade esteve tão focada nos seus próprios conflitos, na sua própria poeira, que o céu, o cosmos, ficou em segundo plano. Um tempo de caos terreno. Isso, um tempo de introspecção forçada e de caos. A passagem do 3 de Atlas seria então o primeiro grande evento cósmico depois desse silêncio. O som que quebra o silêncio. Algo que não daria para esconder. Exato, algo tão evidente que os governos não conseguiriam mais esconder sob o tapete da desinformação, apesar das tentativas de chamá-lo apenas de cometa. E no meio dessa teia toda surge uma figura central, uma entidade chamada Sofia. Quem ou o que seria Sofia? Sofia é apresentada como a inteligência por trás de tudo. A narrativa é que essa entidade não só teria participado da criação desses objetos batedores, como o 3 de Atlas, há bilhões de anos. Ok. Mas também teria, de alguma forma, usado o apóstolo João para escrever o Apocalipse. Usado João. Sim. O objetivo de João ao escrever o livro não seria prever o fim do mundo, mas sim registrar um roteiro cósmico prevendo a própria vinda de Sofia após o término daquela meia hora de silêncio. Entendi. Mas isso não soa um pouco conveniente demais? Uma única entidade que criou o objeto e também ditou a profecia que prevê a chegada dele? É um roteiro perfeito sem pontas soltas? É. As fontes explicam como essa conexão foi descoberta ou é algo que a gente tem que aceitar como premissa para a teoria funcionar? É apresentado mais como uma premissa fundamental da narrativa. A conexão não seria descoberta por métodos tradicionais, mas sim revelada através da interpretação cruzada dos textos proféticos com os eventos astronômicos. Sei. Sofia se torna, nesse contexto, o elo perdido que une ciência e espiritualidade, o que é visto pelos telescópios e o que foi lido em textos sagrados. Isso transforma a passagem do 3 de Atlas de um evento aleatório para o cumprimento de um plano meticuloso. Tudo isso é fascinante, mas soa muito teórico. As fontes chegam a dizer como isso nos afetaria no dia a dia? O que aconteceria quando a gente acordasse na manhã seguinte? O material que temos delineia 3 cenários, certo? Exato. E as 3 hipóteses são radicalmente diferentes. Cobrem todo o espectro de possibilidades. A primeira é a hipótese A, a cortina de fumaça. Ok. Nesse cenário, o objeto passa, talvez exiba algumas anomalias, gere discussões em fóruns na internet, mas os governos e a ciência oficial conseguem manter a narrativa de que foi só um cometa, sem importância. A mídia noticia um dia e já era. Isso. A mídia noticia por 1 ou 2 dias e depois passa para o próximo assunto. Ou seja, a opção em que o status quo vence, a gente falha no teste, sem nem saber que estava sendo testado. E a segunda opção? A segunda é a hipótese B, a reintegração suave. Aqui, o 3 de Atlas faz algo inegável, uma manobra impossível para um objeto natural. Como o quê? O texto cita como exemplo uma frenagem brusca que ele já teria sido observado fazendo perto de Marte. Se ele repetisse algo assim perto do Sol ou mudasse de rota de forma inteligente,
Sua natureza artificial se tornaria óbvia para qualquer astrônomo amador. Entendi. Isso forçaria a humanidade, de forma controlada, a se acostumar com a ideia de não estar sozinha. Seria o começo de um longo processo de preparação. Uma espécie de aclimatação forçada. É como ferver o sapo lentamente, mas nesse caso para o bem, para evitar um pânico em massa. Exatamente. O que nos leva à terceira hipótese, que parece ser justamente o cenário de pânico. Sim. A hipótese C. O Deus nos acuda. Este é o cenário de crise. Fica claro e evidente que o objeto é artificial, extraterrestre, mas sua natureza e intenções não são interpretadas como pacíficas. Talvez até hostis. Nossa! Isso exigiria uma intervenção de algo ou alguém muito mais poderoso para proteger a Terra. É o roteiro de confronto. Uau! E um detalhe que as fontes adicionam é que os governos estariam se reunindo diariamente, completamente perdidos, sem saber para qual desses 3 roteiros se preparar, o que dá uma dimensão da gravidade da situação. Então as opções vão de não foi nada, circulem, a precisamos de ajuda divina para nos salvar. É um espectro bem radical. Muito. Mas independentemente de qual cenário se desenrole, a ideia central que parece permear todo o material é que a humanidade está, de qualquer forma, entrando numa era de revelação cósmica. Exatamente. A proposta é que a verdade sobre a nossa realidade não vai mais depender de intermediários. Não será um padre, um pastor, um cientista ou um político que vai nos contar. Os fatos vão se apresentar por si. Por si mesmos, de forma inegável, no céu para quem quiser ver. A era da fé cega estaria acabando para dar lugar à era da constatação direta. Isso joga uma responsabilidade enorme no colo de cada indivíduo, não? Total. O material é bastante crítico ao que chama de obediência cega e fé religiosa infantil, que seria a atitude de esperar que alguém nos diga o que pensar. Em contrapartida, age volta às consciências libertas. Aquelas pessoas que buscam entender as coisas por conta própria, que questionam, que erram e acertam no processo. É um filtro. É visto como um grande filtro, um mecanismo que vai separar quem está preparado para lidar com uma realidade mais complexa de quem prefere se agarrar a dogmas simplistas. E é um senso de urgência muito claro. Por que agora? Os anos de 2025 e 2026 são apontados como um divisor de águas formidável. Os anos seguintes são descritos como definitivos. Sim. O material dá alguma razão para esse cronograma tão apertado? A razão implícita é o próprio roteiro profético. A meia hora de silêncio acabou, então os eventos previstos para depois dela teriam que começar a se desenrolar. Não é algo para um futuro distante, é para o nosso presente. É para já. E a analogia que as fontes usam para ilustrar o momento é muito poderosa. Cita-se um ditado japonês que diz: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 ou 30 anos. O segundo melhor momento é agora. É um chamado direto para o desenvolvimento interno, então. A ideia de que, se a preparação não foi feita antes, o momento de começar é imediatamente. Exato. A complexidade lá fora vai exigir uma robustez aqui dentro. Precisamente. Não dá para enfrentar um universo que se revela complexo, inteligente e talvez até perigoso, com uma mentalidade infantilizada, esperando que uma figura de autoridade resolva tudo. Certo. A evolução precisa acontecer no nível da consciência individual. O foco sai do evento externo, o cometa, a nave, e se volta para a reação interna. A revelação cósmica seria menos sobre o que está lá fora e mais sobre o que isso desperta aqui dentro. Então o paradoxo é que o maior evento externo da história humana, segundo essa narrativa, é na verdade um chamado para a maior jornada interna de todas. Perfeito. É um convite para deixar de ser parte de um rebanho que segue narrativas prontas e se tornar um indivíduo que interpreta fatos, por mais desconfortáveis que eles sejam. Essa é a síntese. A questão deixa de ser eles são amigos ou inimigos e passa a ser eu estou pronto para saber a resposta, seja ela qual for. A preparação não é construir bunkers, mas fortalecer a própria mente, os próprios valores. Nossa, que jornada! A gente saiu de um ponto de luz no céu, passou por uma suposta origem em outro universo, mergulhou numa interpretação ousadíssima do Apocalipse e chegou em 3 futuros possíveis para nós. Sim.
Desde a cortina de fumaça que mantém tudo como está, até uma reintegração suave ou um cenário de pânico total. E a mensagem fundamental que emerge de tudo isso, no final das contas, não é sobre um objeto. É sobre uma evolução forçada da consciência. É um convite, ou talvez uma intimação, para que a humanidade aprenda a pensar por si mesma. Além do que já foi estabelecido. Isso, para além das narrativas confortáveis que foram estabelecidas pela ciência, pela religião ou pelo Estado. O universo estaria batendo na porta e a questão é quem tem coragem de olhar pelo olho mágico. E isso nos deixa com uma reflexão final para ponderar. Se a verdadeira revelação cósmica não for um evento totalmente externo, mas sim um processo interno de amadurecimento, que tipo de árvores frutíferas de valores e entendimento uma consciência precisaria cultivar em seu próprio jardim mental para florescer em uma realidade tão radicalmente expandida?